E aí, minha galera, tudo bem, nono ano? Estamos chegando. Estava torto aqui, tive que acertar. E aí, como é que estamos? Terminamos o outro módulo, falando sobre redes sociais e sobre leituras de imagens. Vamos começar agora o módulo dos modalizadores do discurso. Módulo 12, pode crer. Eu queria chamar vocês para dividir esse tema é muito extenso, então a gente vai dividir em duas partes. Essa é a primeira parte, então, dos modalizadores do discurso, combinado? Já sabe o que fazer? Já avisou aí que vai começar a sua aula de português? Está num lugar arejado, bacanão, silencioso? Avisa aí que a nossa aula está começando, valeu? Para você ficar espertíssimo aí, que agora a gente vai começar a falar um pouco sobre os modalizadores. Nós estamos falando aqui da participação da língua naquilo que a gente tem a dizer. Vamos começar? Maravilha. Então, vamos começar fazendo essa pergunta óbvia, né? O que são modalizadores discursivos? São os elementos, a gente tem que considerá-los como elementos que a língua põe à nossa disposição para que a gente, quando faça um comentário, quando faça um texto, possamos evidenciar a nossa opinião. Isso vale tanto para a hora que você fala quanto para a hora que você escreve. Então, é basicamente aquele uso que a gente faz da língua em nossas ações de comunicação. Toda vez que a gente usa a língua, a gente tem uma comunicação por trás dela. E é por trás dessa comunicação, por sua vez, há uma intenção. É isso que nos separa dos seres que não conseguem ter um raciocínio lógico como o ser humano. Então, não é instintivo que um tigre com sede queira beber água, não é um animal não preserva a própria vida por instinto. Então, inclusive os animais têm linguagem, se você perceber, a linguagem deles também é instintiva, né? Uma formiguinha é capaz de informar onde tem alimentos para o resto da sua comunidade sem ser especialista em geografia. É apenas instinto, entende? Mas com o ser humano é diferente. A gente, através da lógica da informação, lógica da linguagem, a gente tem uma intenção por trás de tudo aquilo que a gente fala, de tudo aquilo que a gente escreve, por trás de todo o discurso que a gente produz. Então, quando você quer explicitar uma certeza, uma dúvida, uma obrigatoriedade, um sentimento, enfim, entre outras coisas, você usa o chamado modalizador do discurso, que dá o modo de falar ou de escrever àquilo que você quer fazer. Quer dizer, qual é o propósito, né? O propósito da tua fala, o propósito da tua escrita, está fundado numa dúvida, numa certeza, numa obrigatoriedade? Os modalizadores de discurso vão capacitar você a deixar isso claro para o outro. Então, se você pensar assim, a forma fundamental como a gente age, como a gente conversa com as pessoas, é fundamentalmente uma forma argumentativa, né? Quer dizer, quando você fala ou quando você escreve, a gente está colocando para fora a ideia e os seus argumentos sobre a vida, entende? Então, dessa forma, pensando na argumentação como uma característica que está implícita nas relações humanas, a gente fala das marcações argumentativas dentro dos modalizadores discursivos. Algumas noções básicas que você tem que ter sobre eles, sobre os modalizadores discursivos, é que eles são importantes itens que participam da construção do sentido do discurso. Quer dizer, quando você quer dar uma intenção a uma determinada fala ou a uma escrita, você usa esses modalizadores, eles ajudam a você construir o sentido daquilo que você está falando, daquilo que você está escrevendo, daquilo que é proferido por escrito ou não. A modalização também está ligada a uma certa atitude de quem fala, quer dizer, de quem é o enunciador, de quem escreve o texto. Essa pessoa, quando você escreve, quando eu escrevo, quando a gente fala, a gente deixa algumas pistas de efeito de sentido do que a gente quer dizer. Então, quando você usa uma figura de linguagem, como a ironia, por exemplo, imagina o patrão está na porta na entrada dos funcionários e já passou meia hora da entrada dos funcionários, tem um funcionário atrasado, finalmente um funcionário chega e bate o cartão. O patrão fala para ele: bonito, hein? É bonito chegar atrasado? É bonito chegar atrasado e ainda ver o patrão falando isso para você? Percebe qual é a intenção? A intenção ali do patrão é dizer exatamente o contrário.
A ironia que ele usa é um modalizador do discurso dele, que dá a intenção de reprimenda, de repreensão, de reclamação com o funcionário que chegou atrasado. Dessa forma, você consegue entender na prática o que esses modalizadores de discurso fazem. Eles são encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como o falante elabora o discurso. Nesse caso aqui, do exemplo que eu dei, de reprimenda ao funcionário. Né? Então, como você viu na introdução aqui dessa aula, são várias as intenções que as pessoas podem explicitar nas suas interações diárias. Há tipos diversos, inclusive, de modalizadores. Por exemplo, alguns recursos estão disponíveis na língua para você. Por exemplo, eu vou falar dos recursos linguísticos mais próximos. Palavras que podem dar certos juízos de valor sobre os fatos. Por exemplo, advérbios são modalizadores de discurso importantes. Uma coisa você fala assim, ele chegou tarde hoje. Foi? Você usou 2 advérbios de tempo aí, ó. Ele chegou tarde, tempo. Hoje. Esses 2 advérbios só informam a circunstância do tempo da chegada da pessoa. Foi? Mas se você usar um advérbio de modo, você acaba imprimindo àquele enunciado todo um sentido. Se você falar assim, infelizmente, ele chegou tarde hoje. Percebeu que a palavra infelizmente dá para a fala de que chegou tarde hoje uma intenção negativa? Isso é um modalizador discursivo em ação. Se você mudasse o infelizmente para felizmente, a sua intenção a dizer aquilo era captar a positividade do fato. Então, quando você usa um advérbio, infelizmente, felizmente, você está usando um modalizador discursivo. Além disso, existem certas atitudes do enunciador que mostram para ele o jeito que ele quer falar. Então, por exemplo, você está vendo lá uma entrevista na televisão. Foi? Aí uma autoridade é questionada sobre algum fato importante da sociedade. Por exemplo, eu vi a entrevista que aconteceu com um representante da ONU durante uma guerra que estava havendo, e as Forças Unidas da ONU atacaram o inimigo em comum, mas erraram o alvo. Acertaram não os inimigos que estavam naquela região. Acertaram uma escola, ferindo algumas crianças. Né? Aliás, teve até gente morta. Foi uma situação terrível. Então, durante a entrevista, o repórter perguntou sobre a questão para um representante da ONU. E aí o representante da ONU respondeu secamente assim, ó, erros acontecem. Claro que erros acontecem, mas essa pode não ser a resposta esperada dentro de uma situação tão dramática quanto aquela, você entende? Aquele representante da ONU não teve empatia, não soube usar a seu favor o discurso, não soube usar esses modalizadores discursivos que podem amenizar o que você quer dizer. Quer dizer, a ONU ataca de maneira errada uma escola, fere e mata crianças, e na hora de questionada, o representante dela diz apenas erros acontecem. Se ele tivesse domínio dos modalizadores discursivos, ele poderia dizer trágicos erros de alvo sempre acontecem em guerras. Viu a diferença? Não reparou não? Presta atenção, cara. Uma coisa é o representante da ONU falar erros acontecem. Isso mostra diferença, falta de empatia. Não tem domínio dos modalizadores discursivos. Outra coisa é falar trágicos erros de alvo sempre acontecem em guerras. Por quê? A palavra trágico foi selecionada. Ele podia ter usado graves, podia ter importantes, grandes, mas ele preferiu a palavra trágico. Ele já colocou um sentido naquilo que ele quis dizer. Ele já se compadece do fato como se ele reconhecesse a tragédia. Além disso, ele pega trágico e junta com a palavra erros. Então, trágicos erros. Ao invés de ele falar que o erro é grave, que é importante, que é grande, ele usa uma palavra que mostra como ele considera aquele erro. Isso é um modalizador discursivo importante. Depois, você vê que a palavra erros foi selecionada.
ele poderia falar absurdos, equívocos, enganos, mas a palavra erro associada a trágicos, na sequência ele vai falar de alvos e de que acontecem, né? Então, erros de alvo acontecem. É diferente de falar erros acontecem, percebe? Quer dizer, o que a gente consegue ver? Ele faz uma combinação de palavras que torna o enunciado dele mais palatável. Ele diz aquilo que as pessoas querem ouvir. Essa intenção de melhorar, de amenizar o que tem a ser dito, é uma exclusividade do processo que usa o modalizador discursivo. Então, fique esperto que ele pode, não é só uma matéria de língua portuguesa, é um conhecimento que você adquire que pode melhorar as suas interações pessoais. Por exemplo, no texto oral, além desses elementos de modalização do texto escrito, você pode usar recursos como entoação, ritmo, altura da sua voz, expressão facial, corporal. Uma coisa é quando você está falando com alguém e você usa a voz de uma forma ou de outra, para dar a intenção daquilo que você quer dizer. Por exemplo, você vai pedir alguma coisa para sua mãe ou para o seu pai. Como é que você faz? Pai, mãe. Já parece uma coisa mais carinhosa, entendeu? Você já está dando aquela entonação típica de quem vai pedir alguma coisa, com carinho. Diferente quando você fala pai, mãe. Essa entonação já muda para uma coisa que provavelmente não é tão fofinha quanto aquela primeira que você faria. Então, esses são recursos dinamizadores da oralidade, também disponíveis quando você pensa em modalizadores. É fundamental perceber que você tem, na base da modalização, uma lei que não é uma lei como a lei dos homens, né, como a gente está chamando aqui, mas é uma lei de combinação das palavras. Qual o objetivo dessa lei? Ora, quando uma pessoa está pensando em falar ou escrever alguma coisa, ela não joga, pelo menos não deveria, né? Certas pessoas jogam, não pensam no que vão falar. Mas não é o caso da gente aqui. A gente está estudando para não ter que passar por esses vexames públicos, né? Então, as palavras, às vezes, são jogadas de maneira ao acaso na frase, mas quem domina modalizadores discursivos não faz isso. Por quê? Escolhe com cuidado as palavras, combina as palavras para que elas produzam o significado desejado. Quando isso acontece, o seu interlocutor, a pessoa que está lendo o seu texto, a pessoa que está conversando com você, consegue interpretar exatamente o que você tem a dizer e reconhece que essa combinação que você fez de palavras vai capturar um significado daquilo que você quer produzir. Então, observa que a modalização do discurso serve, para a gente colocar a intenção daquilo que a gente quer dizer às claras para o nosso interlocutor. E 2, transformar em hábil enunciador aquele que escreve ou profere um texto, porque ele vai conseguir dizer exatamente aquilo que ele quer dizer. A sintonia não é por acaso. Por quê? A pessoa constrói aquilo que o enunciador quer ouvir. Quer dizer, é aquilo que ela quer dizer? Sim, mas a combinação que ela faz é suficiente para que a pessoa que está ouvindo ou que está lendo consiga interpretar, consiga ver exatamente qual a intenção que ela dá ao texto. Há uma consonância entre aquilo que é criado pelo enunciador e aquilo que é percebido pela pessoa que lê ou ouve aquilo que o enunciador está dizendo. É o que a gente chama de compatibilidade de sentido. O que é a compatibilidade de sentido? Muitas vezes você está conversando com alguém e uma das coisas que a gente faz para se defender, quando não consegue que o outro entenda aquilo que a gente está dizendo, é colocar a culpa no outro. Já reparou? A gente fala assim, você não está me entendendo. Ora, a primeira coisa que a gente devia fazer quando reconhece melhor os modalizadores do discurso é reconhecer que na hora que a gente está fazendo a combinação de palavras, essa habilidade diz respeito à minha intenção como produtor do texto, à minha intenção como produtor do discurso. Então eu não posso colocar a responsabilidade sobre o que eu desejo dizer, como enunciador, sobre os ombros de quem está me ouvindo ou quem está lendo meu texto. Não é obrigação daquela pessoa se fazer entender. A obrigação de se fazer entender é de quem produz o discurso. Então, ao invés de a gente dizer para a pessoa que está na interlocução com a gente lá reclamando, né, pô, não entendi o que você quis dizer.
Ao invés da gente reclamar, você não entendeu o que eu quis dizer? Talvez fosse melhor dizer, eu vou tentar me fazer entender melhor. Por quê? Porque quem produz o enunciado, quem produz a fala, quem produz a escrita, quem produz o discurso, enfim, é que é responsável por ele. A pessoa que está ouvindo tem que estar em conexão com aquilo que você quer dizer. Para isso, existem os modalizadores do discurso. Quer dizer, aquele representante da ONU, como eu disse, erros acontecem. Ele foi suprimir as palavras e pareceu que era indiferente à tragédia que a ONU tinha perpetrado quando bombardeou o acampamento errado e pegou a escola como alvo secundário, matando e ferindo crianças. Quando ele fala erros acontecem, ele não faz a combinação, a seleção de palavras que se espera de alguém que tem em seu discurso que se desculpar pelo erro. E é um erro, e não é um erro como você escrever errado numa folha de papel, você pode riscar, é um erro trágico, um erro que ceifou a vida de crianças. Ele deveria ter percebido que a combinação de palavras poderia amenizar aquela responsabilidade da ONU. Né? Então, quando ele fala erros acontecem, talvez fosse melhor que ele tivesse selecionado e combinado melhor as palavras. Talvez tivesse sido melhor ele falar trágicos erros de alvo sempre acontecem em guerras. Quando ele fala isso, ele já muda tudo. Quer dizer, ele estabeleceu trágico para ser um determinante do substantivo alvo, do substantivo erro. Percebe para quê? Porque ele não está dizendo que o erro foi grave, foi importante, não é isso. Ele está reconhecendo a tragédia que a ONU cometeu. Depois ele fala assim, sempre acontece. Quando ele usa esse advérbio, né, sempre, ele está dizendo que não é uma coisa exclusiva da ONU naquele caso. Entende? Quando ele fala que erros trágicos sempre acontecem em guerras, ele está dizendo, a ONU não foi a primeira, provavelmente não vai ser a última a errar dessa forma. Não justifica o erro da ONU? Não, mas coloca ela dentro de um procedimento que é quase inevitável em guerras. Quando ele usa a palavra sempre, ao invés de usar, por exemplo, pouco, nunca, jamais, ele está olhando e combinando direitinho o que ele tem a dizer. É um modalizador de discurso que o permite fazer isso. Do mesmo jeito, quando ele fala assim, acontecem erros, veja, ele poderia usar outros verbos, ocorrem, existem, surgem. Por que ele coloca acontecem? Porque esta seleção permite a ele dizer que não é um evento aleatório, não é um evento que aconteceu por acaso, porque em guerras acontecem, é fato. Não é uma coisa que vai acontecer eventualmente, tipo surgem uma vez ou outra. Então ele escolhe a palavra, o verbo certo, para dizer que isso é quase uma coisa comum nas guerras. Depois, ele também fala sobre a expressão em guerras. Reparou? Ele poderia usar em lutas, em disputas, em batalhas, mas ele usa em guerras para dar a percepção maior do evento em que a ONU, infelizmente, erra e mata aquelas crianças. Então, quando ele constrói trágicos erros de alvo sempre acontecem em guerras, ele está indo adiante. O enunciado dele está em conexão total com a combinação de palavras e dentro da ideia daquilo que é a intenção maior. A ONU está ali naquela entrevista, depois da tragédia, para se desculpar com o público. Então não pode ser loquaz, não pode ser só erros acontecem. Ela tem que estender a combinação das palavras para adequar o seu discurso à intenção que ela tem, que no final é se desculpar com a população que foi atingida e com todo o resto do mundo. Acho que como primeira parte de modalizadores discursivos, já deu para você entender muito bem essa parte de combinação das palavras. A gente vai voltar a falar delas no próximo encontro. No próximo encontro eu quero falar sobre as leis de combinação das palavras, sobre a compatibilidade de sentido em que as palavras bem empregadas têm. Quer dizer, em suma, vou trazer para você a segunda parte de modalizadores discursivos. Para essa primeira parte eu selecionei alguns exercícios no livro. Você sabe que você pode sempre precisar, colocar suas dúvidas por esse canal aqui, através do sistema, e a gente tenta elucidá-las à medida que elas forem aparecendo. Espero que você tenha uma ótima semana. Na próxima aula a gente conclui esse conteúdo. Combinado?
Um beijo e até lá.